As válvulas de segurança e os manômetros não têm necessidade de serem anuais as suas calibrações e manutenções. Na verdade, eu fiz até um comentário lá na ferramenta. Acabou que eu nem entrei hoje para pesquisar se foi respondido ou não. Mas a minha dúvida ela vai muito naquela questão de... Acho que está inclusive no primeiro módulo, que fala sobre treinamento, que você comentou que a gente vai até te dar uma aula e tudo mais. E que para você poder dar treinamento, você precisa ter uma assinatura de um profissional habilitado, que no caso é um engenheiro, e mais uma pessoa especializada sobre o tema, né, para estar ministrando esse curso. A minha dúvida foi, necessariamente eu preciso de 2 pessoas, no caso o profissional habilitado e mais uma, por ser, entre aspas, lá uma testemunha a respeito do curso, ou eu, por ser já engenheiro, posso ser tanto o profissional habilitado quanto o que ministrou o curso e que tem a experiência para poder estar repassando e divulgando o meu curso para as pessoas. Legal, legal. Vamos lá. Ó, o que você pegou lá, Matheus, foi um pedacinho, uma explicaçãozinha que eu dou, né? Eu até falo, olha, vocês podem usar um slide que está lá dentro do drive do aluno, né? Que vocês têm um drive também, para poder gravar esse vídeo. Eu vou falar sobre essa questão do vídeo, né, primeiro, que eu acho que é interessante para todo mundo entender. Imagina que, como que eu consigo, por exemplo, ver se o Matheus ele tem uma boa didática e uma boa... sabe explicar um assunto. Como é que eu consigo ver? Só se eu ver você fazendo uma palestra. Como a gente não tem esse tempo de falar assim, nossa, vamos lá, hoje o Matheus vai fazer uma palestra para a gente de 10 minutos. Né? E você fala e a gente acompanha aqui. Então, eu dei essa opção de você gravar com o seu celular uma palestra de 5 a 10 minutos, um pedaço de um tema, né? Um pedaço de um tema técnico, para que eu consiga te ajudar a melhorar nessas questões. Então, vamos lá. Eu já fiz esse curso aqui presencial, né? Lá atrás. Antes de ser online, ele foi presencial. E quando ele era presencial, todo mundo ia lá na frente e falava 10 minutos. Então, eu olhava tempo, eu olhava postura, eu olhava didática, eu olhava conhecimento técnico e fazia algumas ponderações individualmente para cada um, tá certo? Então, na verdade, algumas dessas questões eu não vou conseguir olhar. Por exemplo, postura, você vai gravar lá você falando só o seu rosto, por exemplo. Eu não tenho como ver se você está com uma boa postura. Mas a sua didática, o seu desenvolvimento do conteúdo técnico, né, a sua técnica, eu vou conseguir analisar. É claro que você fala assim, Nartes, mas então eu vou treinar bastante um conteúdo aqui, que tem lá, por exemplo, eu vou falar sobre válvulas de segurança. Então, eu vou treinar bastante sobre válvulas de segurança, que aí fica mais fácil. É isso aí mesmo que eu quero. Então, treine bastante e me apresente um vídeo de 5 a 10 minutos com o seu celular. Não precisa ter áudio excelente, não precisa ter uma posição excelente, não precisa nem cortar o cabelo, se você quiser. Você pode fazer do jeito que está, e aí eu vou avaliar essas questões, tá? Isso, você pode... Por que eu falei esse pedacinho lá no começo? Porque isso eu vou falar mais, se eu não me engano, no módulo 14. É no módulo 14? Deixa eu ver aqui. Tenho aqui a programação, peraí. Gestão comercial, exatamente. Ó, segurança na operação de vasos de pressão, caldeiras, técnicas de treinamento, né, para replicador. É isso aí. Lá no módulo 14, você vai ver mais isso, então. Aí você vai falar assim, opa, agora eu já estou preparado para gravar esse vídeo. Então, eu quero ver esse vídeo de vocês, né? Porque no certificado que vocês vão receber, vocês vão ter o certificado do curso de alta performance em NR13. Tem um item lá, né, que eu coloco, por exemplo, que você também se performou na parte de treinamento. Mas se eu não performar hoje, daqui, sei lá, 6 meses eu for bom em treinamento? Tudo bem, normal. A única coisa que eu não vou colocar é essa informação no certificado. Mas você vai ter um certificado comum que você concluiu 100% do curso.
Então, se você concluir 100% do curso e não me mandar o vídeo, você recebe o certificado? Sim. Se você concluir 100% do curso, me mandar o vídeo, mandar as avaliações, tudo, você recebe o certificado e ainda a gente escreve lá que você performou também e é um replicador de treinamentos, tá? Mas isso aí, cara, assim, você sendo um profissional habilitado, você não precisava nem estar fazendo esse curso aqui, né? Acho que você entende isso, né? Você já é profissional habilitado, você pode sair dando curso, não tem problema. É curso de 40 horas, né? É difícil falar 40 horas? Não é fácil. Então, talvez essas técnicas que você vai ter vai te ajudar a melhorar a sua didática e a forma como você vai entregar isso para o seu cliente, tá? E é por isso que vocês estão aqui, para melhorar uma coisa que vocês já são. Eu quero melhorar ser um profissional habilitado. Eu já sou, mas eu quero melhorar. Agora, falando sobre a questão do engenheiro e você falou de um outro profissional. Eu não entendi isso direito, eu precisava rever lá o que você está falando para ver se tem uma dupla interpretação. Mas você, como profissional habilitado, você já pode dar o curso você mesmo assina, não precisa de ninguém. Às vezes, o profissional habilitado não sabe nada de caldeira. Quer ver um exemplo? Ó? O seu José, ele não é engenheiro mecânico, né, seu José? O senhor é inspetor de equipamentos, não é? Eu tenho certeza que de caldeira o seu José sabe mais do que eu, porque ele monta caldeira. Então, imagina que ele, para dar um treinamento de caldeira, talvez tenha mais conhecimento do que eu, né? E do que você, né, que está começando. Então, imagina assim, o que eu falo lá é que para você dar esse treinamento, você tem que ter a qualificação, você tem que saber o que é uma caldeira, tem que saber o que é um vapor supersaturado, que são aqueles itens que o anexo 1 da norma menciona. Entendeu todos aqueles itens? Entendi. Beleza, então você mesmo pode ir lá, dar o curso, assinar e emitir a RT. Tirei sua dúvida? Perfeito, obrigado. Então tá jóia. Vai lá, Iago. Beleza, Marcos. A minha dúvida é um pouquinho mais técnica só em relação ao conteúdo. Uma é sobre aquele dispositivo de segurança, o DCBI, que você coloca para fazer a contenção, né? Você não poder fazer a abertura nem o fechamento de uma válvula. Sim. Que está antes. Eu fiquei um pouco assim, no ar, se é permitido ou não você utilizar esse dispositivo. Que às vezes você pode fechar para fazer a manutenção de uma válvula de segurança ali. Sim. O que a norma fala? Você lembra? Não, para falar a verdade, nessa parte, na linha, não. A norma, ela fala que você pode usar o DCBI, que você deve usar, na verdade, né? Quer ver um exemplo? Vou te mostrar aqui na norma. Aqui fala o seguinte, o item da norma que fala sobre DCBI é esse aqui, o 13513, tá? Fala vaso de pressão sem, né, os itens de segurança. Aí ele fala aqui no item C, na linha C, fala, sistemas de segurança defina formalmente os meios para evitar o bloqueio inadvertido, dispositivos contra bloqueio inadvertido, sendo que na inexistência de tal sistema formalmente definido, deve ser utilizado no mínimo um dispositivo físico associado à sinalização de advertência. O que é isso aqui, um dispositivo físico? O DCBI, na verdade, ele é um equipamento, tá vendo aqui? Esse aqui é um equipamento, um DCBI. Tá vendo? Olha aqui, esse aqui é um DCBI, tá vendo? Por que isso aqui, ele precisa estar aqui? Imagina que você tem uma válvula de segurança instalada num vaso de pressão. Se entre o vaso de pressão e a válvula de segurança eu tiver uma válvula esférica que eu posso fechar, certo? A qualquer momento pode passar qualquer pessoa lá e fechar. Como que a válvula de segurança vai atuar se aquilo estiver fechado? Né? Então, não atua. O DCBI, ele evita o fechamento de válvulas entre a válvula de segurança e o vaso de pressão. Isso aí é um DCBI. Eu mostro isso no curso, tá? Mostra. Mostro. Marcos, uma coisa que eu fiquei em dúvida, na verdade, agora eu me lembrei, é que apesar disso estar na parte de vaso de pressão, se também é válido para caldeira, entendeu? Ah, caldeira tá. nessa situação. Não, na verdade, assim, caldeiras, a caldeira ela tem que estar direto na caldeira. A caldeira não é permitido na linha, instalado na linha, e sim direto na caldeira.
tá? Então, não, isso aqui é mais para vaso de pressão. Para vaso de pressão. Vaso de pressão, DCBI. Tanto é que válvulas de segurança de caldeira e elas ficam instaladas lá em cima, onde tem a geração de vapor. Geralmente são duas, né? Geralmente são duas instaladas em cada caldeira, tá? Tem que ser redundante. Beleza? Tá. Tirou sua dúvida? Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida técnica para a gente? Eu tenho, Marcos. Opa, fala então, Pedro. Então, na parte ali que fala dos tanques metálicos, que é novo aí na norma, né? Sim. Pelo que eu vi lá, ele fala de tanque metálico, ele se enquadra na NR13, acima de 20 mil litros de capacidade. Sim. Entre outros, e um deles é que essa base do tanque ele seja no solo. Certo, certo. Então, pelo simples fato, por exemplo, eu tenho situações que eu tenho tanques que eles têm pés de apoio, né? Uhum. Pelo fato dele ter esse pé, ele já não se enquadra, então, no quesito NR13 aí. Vamos lá, eu até respondi lá não dá para a gente mostrar tudo, mas aqui dá. Olha aqui que legal, ó. A norma NR13, no item 13.2.1, que fala sobre os vasos de pressão, né, que se aplicam, ou seja, os equipamentos que a norma se aplica, né, deve ser aplicado. Então, aqui na linha F fala dos tanques metálicos. É exatamente o que você falou, olha. Tá bem claro aqui, ó, tanques metálicos de superfície, né, para armazenamento e estocagem de produtos finais ou matérias-primas. Então, não é só de produto final. Se você tiver no processo um fluido dentro de um tanque que é fluido A ou B, ele também deve ser atendido. Aí coloca assim, ó, não enterrados. Por que ele já fala aqui, ó, não enterrados? Existem tanques, eu já vi muitos tanques enterrados, como tanques de combustível de posto de gasolina, por exemplo. São enterrados. Alguns deles não são nem de aço carbono. Alguns são de aço carbono jaquetados, que eles falam. Eu até falo sobre isso no treinamento, você vai ver lá na frente, na parte do item 13.7, tá? Eu mostro isso com mais detalhes. E lá, assim, se você tivesse chegado lá, você não ia ter essa dúvida, mas vamos lá. Aqui fala assim, ó, e com o fundo apoiado sobre o solo. Quer dizer que se ele tiver pés, né, ele já não enquadra, independente do tamanho dele, independente. Tá certo? Tanques que tem pé, que ele está suspenso, não enquadra. Por que não enquadra? O que você acha, na sua opinião, Pedro? Marcos, pensa aí um pouquinho. Ó, veja bem, ó. Se a gente tem um tanque suspenso, não é visível se tiver um vazamento? Sim. Por isso que a norma não exige que você tenha todos os mesmos critérios. Entendeu? Porque é visível. Então, na verdade, a finalidade do tanque é mais estanque, na verdade, então. Exatamente, ele tem que ser estanque, ele não é um vaso de pressão. E aí ele conclui aqui, ó, com diâmetro externo maior que 3 metros, né, vírgula. A vírgula significa alguma coisa, ó, vou explicar para você, ó. Capacidade nominal maior que 20 mil litros, vírgula, e que contenham fluidos de classe A ou B, vírgula, conforme a linha 13.5.1.2. Agora é o seguinte, vamos supor que ele tem, então, ó, ele tem 3 metros de diâmetro, ele é no solo, né? Tem 3 metros de diâmetro e tem capacidade nominal maior que 20 mil litros. Só que ele é categoria de classe de fluido C. Ele deve ser fiscalizado pela NR13? Não. Agora, olha lá de novo. Ó. Ele tem 2 metros de diâmetro. 2 metros de diâmetro. Né? Mas ele tem 20 mil litros, né? E classe de fluido A. Né? Olha lá, ó. Quando eu coloco a vírgula, significa o seguinte, ó, se eu ponho... quer dizer que todas essas informações elas devem ser atendidas, tá vendo? Você tem que ter, ó, solo, ó, quer ver? Vamos voltar aqui, ó, não enterrados, com fundo apoiado sobre o solo, com diâmetro externo maior que 3 metros, capacidade de 20 mil litros e classe de fluido A. Então, você tem que compreender, tem que ter todos esses itens, né, listados. Se não tiver,
aí você não precisa, não entra na norma. Tirou a dúvida aí? Perfeito, Marcos. Obrigado. Mais alguém tem alguma dúvida? Fala aí, Rafael. Mas isso daí também é até para vaso de pressão, se tiver o pé? Não, isso é só para tanque. Aqui só está falando de tanque. Ó. Vaso de pressão está falando um pouquinho mais para cima. Ó, vaso de pressão, nessa linha, ó, é a linha A, B e C. A linha F é só para tanque. Tá. Beleza? Só para tanque mesmo. Tranquilo? Alguém mais tem alguma dúvida? Fala aí, Ítalo. Marcos, após 25 anos de uso, a caldeira deve passar por uma inspeção de integridade com maior abrangência. Sim. Após essa inspeção, ela tem que... Vai ocorrer as periódicas, mas qual é o prazo, mais ou menos, estipulado até a próxima inspeção de integridade? Critério do profissional habilitado. Integridade. Quer ver, ó? Aqui, ó, fala assim, ó, no máximo ao completar 25 anos, tá vendo aí, né, a norma? De uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas à avaliação de integridade com maior abrangência para determinar a sua vida remanescente. Aí depois, quer ver, ó, porque ela deixa a critério do profissional habilitado. Como que a gente faz aqui? Eu continuei usando 5 anos, tá? Como é a critério do profissional habilitado, eu continuo usando 5, porque, cara, acontece muita coisa em 5 anos. Um exemplo, uma empresa ela pode parar até de usar água tratada e com 4, 3 anos a caldeira já tem uma corrosão muito grande. Então, eu acho que 5 anos é o suficiente para integridades, para as próximas integridades. Mas nesse intervalo de tempo sempre acontece. Periódicas, exatamente. Fala, Rafael. Vou fazer uma pergunta, igual, vamos supor, um vaso de pressão. Ele tem lá de categoria 5, lá pode ser inspecionado daqui 5 anos. Então, um exemplo. Beleza, 5 anos ele, mas e os componentes dele, como manômetro, válvula? Elas não têm que ser inspecionadas anuais, normalmente? Tá, então não acaba tendo, vamos dizer, uma obrigatoriedade de ano em ano? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, você falou meio que respondendo, né? Na verdade, as válvulas de segurança e os manômetros não tem necessidade de serem anuais as suas calibrações e manutenções. A norma NR13, você vai ver no curso, por exemplo, que tem um item que fala sobre isso, ela até fala que você pode usar, no máximo, né, a data da inspeção interna dos vasos. Então, um vaso que é a categoria 5, a inspeção interna é 10 anos. Então, aquela válvula, você pode, cara, fazer a manutenção e calibração dela a cada 10 anos. A gente não usa isso como regra, por quê? Porque existem outros mecanismos de danos que podem acontecer ali, né? E pode prejudicar a válvula, por exemplo. Então, a gente considera, no máximo, 5 anos, que é a inspeção do próprio vaso. A cada 5 anos, a gente faz essa solicitação de inspeção. Valvuleiro, quem trabalha só com válvula, não gosta disso. Por quê? Os caras querem fazer todo ano. Então, eles colocam, por exemplo, no certificado de calibração, data de próxima inspeção para 1 ano. Se o cara fizer isso, amarrou. Por quê? Porque como ele está responsável por aquela manutenção / calibração, ele está colocando ali que é 1 ano, tem que seguir aquilo. Entendeu? Então, aí não é a norma mais que manda, é o que está escrito ali. Se ele não colocar, a gente pode usar até 10 anos. Só que aí, como profissional habilitado, você pode exigir que toda a inspeção, por exemplo, do vaso, você calibre aquela válvula. Agora, existem alguns mecanismos de danos de ambiente que não permite que isso aconteça. Um exemplo, às vezes o fluido é pegajoso. Um exemplo eu faço, por exemplo, inspeção, tem um vaso lá que cozinha a papinha de neném. Aquilo é pegajoso, então suja muito a válvula. Se abrir 2 vezes, cara, você tem que fazer manutenção, porque aquilo engripa tudo a válvula. Então a gente coloca que a válvula tem que ser testada semanalmente ou a cada 15 dias, testada, e a cada 6 meses, por exemplo, tem que fazer a manutenção, a inspeção, né? Ou a calibração, uma nova calibração. Por que isso? Por causa do ambiente. Igual um vaso de pressão de ambiente corrosivo. Quer ver um exemplo? Eu tenho um cliente que usa um compressor de ar dentro de uma sala de ácido sulfúrico, tem produtos com ácido sulfúrico.
Aquele equipamento ele tem corrosividade muito maior do que qualquer outro equipamento na fábrica, por causa do ambiente dele. Mesmo ele sendo categoria 5, a gente coloca anual aquela inspeção. Não passa disso. Ah, mas não é categoria 5? A norma fala aqui, no máximo 5 anos. Não fala aqui no mínimo. Então, o mínimo, cara, você pode pôr a inspeção a cada 6 meses, se você vê que aquilo é necessário. É claro que a gente não vai fazer isso, né, se não for necessário. Eu já vi gente fazendo para ganhar dinheiro, para gerar demanda para ele mesmo. Isso é inadequado, na minha opinião. Então, isso a gente não faz. Eu não ensino e não falo para vocês fazer também. Beleza? Tirou a dúvida? Tranquilo.